nessa disciplina de nomes de Deus, a gente estuda basicamente os nomes e as formas como Deus é chamado ao longo da Bíblia, né? Talvez você se pergunte, mas é Deus, é Senhor. Sim, na nossa Bíblia em português. Mas quando a gente vai para o original, tanto no hebraico quanto no grego, a gente percebe que é uma série de nomes diferentes. Esses nomes têm significados, e esses significados nos ajudam a compreender melhor quem é esse Deus. E vocês vão perceber, quem estava aqui principalmente na aula passada, que a gente abordou sobre os atributos, que esses nomes eles refletem muitas vezes esses atributos de Deus. Então é um conteúdo que assim, ele caminha em paralelo com o que a gente viu na semana passada. Tá? Bom, vamos lá. Um dos primeiros nomes que aparece na Bíblia sobre Deus é esse aqui, Elohim. O que significa Elohim? Bom, não há um consenso exatamente sobre a raiz etimológica dele, né? Alguns acreditam que ele vem da raiz da palavra medo, significando que era uma divindade que deveria ser temida ou reverenciada. Outros acreditam que vem da palavra forte, indicando um ser supremo e poderoso. Mas o fato é que essas duas definições também se aplicam a Deus. E é muito interessante notar que esse é o nome que aparece logo no primeiro versículo da Bíblia. O primeiro nome que aparece sobre Deus. Quando nós lemos ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, o nome que aparece ali é Elohim, né? E há uma curiosidade sobre esse nome, porque ele é originalmente uma palavra plural. Ele é o plural de Eloá. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, a gente poderia traduzir como deuses. Mas como? Como que a gente explica isso, né? Se ao longo de toda a Bíblia há uma ênfase muito grande no fato de Deus se apresentar como o único Deus, um só Deus. Bom, existem 3 propostas de explicação. Um deles chamado plural politeísta, que basicamente afirma que, olha, essa palavra era realmente uma palavra plural que designava vários deuses, mas com o tempo ela adquiriu um significado singular. Uma outra proposta é o plural trinitariano, ou seja, as pessoas acreditam que quando essa palavra é usada, há ali uma referência clara à Trindade, ao fato desse Deus, que é ele existir em 3 pessoas. A questão será que é isso mesmo? Será que o texto está tentando dizer isso? Pode ser que sim, mas a gente precisa considerar que o nosso conceito de Trindade ele só chegou no Novo Testamento. De maneira que, será que se eu não tivesse o Novo Testamento, eu poderia olhar para esse nome e dizer, nossa, aqui tem um claro ensino da Trindade? Provavelmente não. Eu poderia, no máximo, subentender que há uma certa pluralidade dentro da divindade. E um outro significado, uma outra proposta de explicação é chamado de plural de majestade. É inclusive a explicação que os judeus adotam até hoje, né? Uma vez que eles rejeitaram Jesus como Messias e, consequentemente, a revelação do Novo Testamento, eles ficaram só com o Antigo Testamento e não há um ensino claro sobre Trindade no Antigo Testamento, então eles explicam o fato de Deus ter esse nome no plural como uma forma como se esse nome tivesse sido usado para representar toda a magnificência, a grandeza de Deus, né? E a partir desse nome Elohim, a gente tem também alguns nomes compostos. Por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus aparece para Abraão, prometendo para ele terra, bênçãos, descendência, esse é o nome que aparece ali, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de fazer isso que está prometendo para você, Abraão. El Elyon, o Deus Altíssimo, né? Aparece ali na conversa de Melquisedeque com Abraão, né? Se você não sabe quem é Melquisedeque, depois dá uma olhadinha lá em Hebreus. El Olam, Deus eterno. El Roi, o Deus que vê, uma passagem muito bonita, né? Quando Agar está no deserto, ela é expulsa, né, de casa, ela sai de casa por causa de Sara, e ali no deserto, sozinha, né, com a sua vida em perigo, o anjo do Senhor aparece para ela, e aí ela dá esse nome, né? El Roi, o Deus que vê, né? Ele me viu, eu estava aqui sozinha, mas ele me viu, me abençoou. Um outro nome,
Esse é um pouco mais conhecido, né? Yahvé, ou Yahweh, ou essas 4 letras que são também chamadas, né, popularmente de tetragrama sagrado. Qual o significado delas? Vem da palavra Hava, não sei se é assim que pronuncia, mas ela significa existir. E é o nome que Deus se apresenta para Moisés naquele episódio da sarça ardente, quando Deus comissiona Moisés para voltar para o Egito para libertar o seu povo. E aí Moisés pergunta, né, naquele diálogo com Deus, mas Senhor, o Senhor está mandando ir para lá, e eu vou chegar lá, vou contar tudo isso para o povo, e as pessoas vão querer saber quem é o Senhor, quem é esse Deus que está me enviando? E aí o que Deus responde para ele? Eu sou o que sou. Você vai dizer para eles, o eu sou me enviou a vocês. É um nome que remete à autoexistência de Deus, à sua autossuficiência. E uma curiosidade que eu deixei aí, a partir do pós-exílio, ou seja, depois que o povo volta do cativeiro na Babilônia, ali por volta de 539, mais ou menos, antes de Cristo, esse nome, Yahvé, passou a ser considerado sagrado. E os judeus pararam de usá-lo e o substituíram por Adonai, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aí, mais tarde, por volta do século VI ou VII, as vogais de Adonai foram combinadas com as consoantes de Yahvé, de onde surgiu o termo Jeová, que a gente ouve tanto. Olha, muitos nomes compostos a partir de Yahvé. Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Texto de Gênesis 22:14, aquele episódio do sacrifício de Isaac, né? Quando eles estão indo, Abraão e Isaac estão indo para o Monte Moriá. Isaac fala, pai, mas está aqui a lenha, né? A brasa, o cutelo, mas e o cordeiro? E aí Abraão responde, o Senhor proverá para si o cordeiro. E proveu mesmo, naquele momento e também 2000 anos depois com Cristo. Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, no sentido de o Senhor é aquele que me ajuda na luta, me ajuda na batalha. Esse nome foi usado no contexto quando os israelitas estavam, durante o período de peregrinação rumo à Terra Santa, eles precisavam atravessar a terra de Amaleque, são impedidos, e eles têm que ali então lutar contra os amalequitas, e é nesse contexto que Moisés então declara, o Senhor é minha bandeira, porque o Senhor me ajudou a vencer. Yahvé Shalom, o Senhor é paz. Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, nome que é usado por Davi, naquele contexto da luta contra o gigante. Yahvé, olha esse nome que interessante, Makadeshken, o Senhor que vos santifica, né? Texto Êxodo 31:13, né? Yahvé Ra, o Senhor é meu pastor, Salmo 23. Ou seja, remete ao fato de Deus ser o nosso guia, aquele que nos orienta, nos conduz. Que mesmo que eu passe no vale da sombra da morte, Ele tem o melhor para mim. Ele me conduz, a despeito da dificuldade, eu posso confiar nele. Yahvé, quem quer tentar essa pronúncia aí? Tissideknu. Senhor, justiça nossa. Texto de Jeremias, de uma profecia a respeito do Messias. Uma profecia muito bonita, né? Ele fala assim, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, ou seja, da descendência de Davi. Um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e esse é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é nossa justiça. Yahvé Shammah, o Senhor está ali. Um texto de Ezequiel profético para o futuro, quando ele está falando a respeito da restauração das tribos de Israel lá na Terra Prometida, quando o Messias vai estar reinando ali entre eles, e é nesse contexto que aparece o Senhor está ali no meio do seu povo. E Yahvé Elohim Israel, o Senhor, o Deus de Israel. Avançando aqui,
O nome Adonai, que foi o nome que os judeus passaram a utilizar para substituir Yahvé, que significa simplesmente meu senhor, meu mestre, mas no sentido de proprietário, né? Uma relação senhor-escravo. Eu sou escravo do meu senhor, eu pertenço a ele. Esses 3 primeiros nomes no hebraico e agora alguns nomes aqui no grego. Theos, né, de onde vem a palavra teologia, de onde vem a palavra aqui do nosso curso teontologia, significa Deus, e ela é usada não só para se referir ao Deus verdadeiro, mas ela é usada de forma geral para se referir a qualquer Deus, sempre que uma palavra seja um Deus falso, um ídolo, geralmente é essa palavra que aparece. É importante notar que Jesus também é chamado de Theos em alguns versículos, e a gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Kyrios, uma palavra grega também, que significa Senhor. Jesus foi chamado de Kyrios, significando Rabi é o Senhor, lá em Mateus 8:6. Despotes, também, Senhor, Mestre. Deus é chamado em oração de despotes por Simeão, Pedro, pelos mártires no céu. Jesus também é chamado de despotes. E, finalmente, Pai. Uma palavra que aparece pouco no Antigo Testamento, Deus como Pai, mas aparece muito no Novo, trazendo esse sentido de proximidade, né? de um relacionamento com Deus, não um ser distante, mas um Deus próximo da gente. Então, esse material, depois com todas essas referências, vão estar no aplicativo da igreja, gente. Eu passei rapidamente para a gente conseguir cobrir esse outro assunto aqui, que ele é um pouco mais importante, que trata da triunidade de Deus, ou seja, o fato de Deus ser 3 em 1. A primeira pergunta que eu faço, a gente fala muito, né, de trindade. A gente tem a palavra trindade na Bíblia? Não. Mas a ideia de uma trindade, ela está presente? Sim, está presente. Esse é um termo que foi cunhado já no século II por um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, e ela visa representar esse conceito de que, embora ele não apareça tão sistematizado e explicadinho na Bíblia, mas ele está lá presente, ao longo de toda a Bíblia. E a gente não tem nenhuma dificuldade de identificar Deus como Deus, né? Deus é Deus. Mas e Jesus Cristo? E o Espírito Santo? Né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra, sim, muitos textos que referenciam Jesus como Deus. Tanto passagens que mostram Jesus apresentando atributos divinos, e lembra que a gente falou de atributos comunicáveis, aqueles que Deus compartilha conosco, e os não comunicáveis, que são exclusivos de Deus. E Jesus, ele mostra atributos exclusivos de Deus. Mas não só isso, Jesus também, ele identifica, ele pega passagens que estão claramente falando de Deus e atribui a si próprio. Jesus também faz afirmações de que ele é Deus. Isso é uma crítica que se costuma levantar, né? Mas Jesus nunca disse que é Deus. Ah, não? A gente vai dar uma olhadinha. E sobre o Espírito Santo a mesma coisa. A gente também tem textos identificando o Espírito Santo como Deus, e a gente também tem passagens mostrando o Espírito Santo tendo atributos divinos, né? E, bom, então para a gente começar, né? A gente falou aqui que a Trindade é um conceito que ela é melhor desenvolvida, elaborada e está mais clara no Novo Testamento. Mas e no Antigo? A gente viu lá, por exemplo, aquele nome, Elohim, né? Ele pode ser uma indicação disso. Mas não apenas no nome. A gente tem algumas outras passagens muito interessantes que podem também sugerir que Deus estava revelando, ainda que de forma elementar, básica, essa característica dele. Por que a revelação não foi completa? Porque talvez não era para aquelas pessoas, né? A revelação de Deus ela é progressiva. Deus vai se apresentando paulatinamente ao longo da história. E para aquele período, Deus se apresentar como o único Deus e não tratar das outras pessoas, atendia os seus propósitos ali. Mas olha só que interessante essa passagem. Antes, né? Uma ênfase muito grande, né, que tem em todo o Antigo Testamento.
está presente, é resumida ali em Deuteronômio 6,4, que é a Shema de Israel, né? Que é uma confissão de fé, uma confissão monoteísta. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Né? A ênfase aqui é destacar a unidade de Deus, né? A sua unicidade. E algumas traduções possíveis para essa passagem são: o Senhor nosso Deus é um só Senhor, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, o Senhor é nosso Deus, somente o Senhor, enfim. Mas, apesar disso, olha que interessante. A gente vê passagens usando palavras e verbos no plural se referindo a Deus. Por exemplo, em Gênesis 1:26, o texto que vai tratar ali da criação do homem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 3:22. O episódio logo depois da queda de Adão e Eva. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós. Gênesis 11:7, o episódio da Torre de Babel. Venham, desçamos e confundamos a língua que fala, para que não entendam mais uns aos outros. Vocês se lembram, depois do dilúvio, né, os homens mais uma vez haviam desobedecido a ordem de Deus de se espalharem por toda a terra, se ajuntaram, estavam construindo ali tinham construído uma cidade, estavam construindo uma torre no centro dessa cidade, um símbolo de independência, de autonomia, de você levar a vida do jeito que você quer a parte de Deus. E uma forma também de trazer segurança para eles, né? Quem sabe se Deus mandar outro dilúvio, a gente fica bem alto aqui e se safa, né? E é nesse contexto que Deus, então, faz essa declaração, né? Onde as línguas, então, são confundidas e esse projeto humano de independência, ele então, Deus interfere ali, né? E também Isaías 6:8, no chamado de Isaías, o chamado profético de Isaías. Isaías era um jovem, né, uma classe social alta, tinha os seus 20 e poucos anos, um dia ele está entrando no templo, ele tem uma visão magnífica de Deus, de toda a sua majestade, os serafins voando, ele tem uma experiência de purificação, e aí aparece essa passagem. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Olha que interessante, está na primeira pessoa do singular. Mas em seguida, quem irá por nós? Agora na primeira pessoa do plural. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Bom, então com base nessas passagens, o que a gente consegue inferir a partir delas? Até onde a gente consegue chegar? O que a gente pode dizer? Tem ensinamento de trindade aqui, por enquanto? Não está claro. A gente percebe que há uma pluralidade dentro do ser divino. Avançando. Além de palavras plurais, a gente tem alguns textos que parecem mostrar duas pessoas da divindade juntas. Esse de Oséias 1:7 diz assim: contudo, e eu fiz a separação por cores aí para ficar mais claro, até o cinza clarinho e o laranja. Tratarei com amor a nação de Judá. Eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou pelo combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Parece estar se tratando de uma outra pessoa. Aqui mostra a distinção de Deus, do Senhor e de uma figura chamada Redentor, em Isaías 59. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Pois ele virá, ele quem? Segura, como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. Agora explica. Ele, o Redentor, virá a Sião, aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados. Então a gente aparece aqui a figura do Redentor. E aqui, em Isaías 63, 9-10, a gente tem Deus e a gente também tem a figura do Espírito Santo.
né, a partir aí da segunda metade do versículo, né, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou o inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles, né? Novamente, esses textos, eles ajudam a gente a compreender melhor quem Deus é. Mas claro que essa é uma compreensão que ela é formada à luz do Novo Testamento. No Novo Testamento, então. Bom, a figura de Deus o Pai, a gente não tem nenhuma dificuldade aqui, né? Deus que aparece no Novo Testamento é o mesmo Deus, é Yahvé, que está presente no Antigo Testamento. Com relação a isso, não há nenhum tipo de discussão. Mas e com relação ao Filho, com relação a Jesus? Quais são as passagens, os textos que dão embasamento à doutrina da Trindade, a doutrina de que Jesus também é Deus? Vamos dar uma olhada em alguns. Em João, capítulo 1, Jesus aparece ali como o Criador de toda a realidade. No princípio era aquele que é a palavra, isso é, o verbo, o logos. Ele estava com Deus, duas pessoas, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Pulando agora para o versículo 14, para ficar claro de quem o texto está se referindo. Aquele que é a palavra, né, o mesmo termo utilizado no 1, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando a gente lê esse texto, a gente identifica aqui alguns atributos também em Jesus. Por exemplo, ele estava no princípio. Ele estava na eternidade. Ele é eterno, tal qual Deus é. Quando o texto diz que tudo foi criado por ele, a gente vê uma declaração que diz respeito à sua onipotência, ao fato de que ele criou todas as coisas. E ele também possui glória. Tem uma heresia que decorre desse texto, de que, como eles não consideram Jesus um ser divino, mas inferior ao Pai, né? Ele é divino, mas ele é inferior ao Pai, né? Deus é só Deus e depois vem o Filho. Então, eles traduzem esse texto de uma forma diferente. Na tradução da Bíblia deles, aparece assim: ele estava com Deus e ele era um Deus, né? Mas quando a gente olha para a gramática, né, e os exegetas afirmam isso, que não é possível a gente colocar um artigo ali, não é correto fazer isso, porque Deus é uma palavra indefinida, não cabe um uso de artigo ali. Em nenhum outro momento em que Deus é referido há uso de artigos. Então, por isso que essa interpretação, esse uso do texto dessa forma, ele é incorreto e é rejeitado. Agora, olha esse texto de Colossenses. A gente estudou ele há uns 2 anos, na série de joelhos. Aqui o Filho aparece não só como o criador de toda a realidade, mas como aquele que sustenta todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então a gente vê aqui também que ele é eterno, né? Ele também é autossuficiente, autoexistente, ele está no princípio com Deus. Ele é, mais uma vez, onipotente, porque ele trouxe tudo à existência. Mas ele também sustenta todas as coisas, né? Conforme o texto também de Hebreus diz, né? Que Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quem aqui estava na primeira aula de teontologia? Lembra aquele vídeo que a gente passou? Que fala no contexto ali da revelação de Deus, falando um pouco sobre o ajuste fino do universo e como ele testifica a respeito de Deus, né?
E aquele vídeo mostrava um pouco daqueles valores impressionantes de como as leis da natureza estavam bem ajustadas para que permitisse a vida, né? Nesse sentido também, Jesus sustenta todas as coisas, tanto nesse nível físico, mas ele sustenta também todas as coisas no nível social, impedindo que a humanidade se mate, né? Controlando os reis, os governadores, mantendo um pouco de ordem nesse mundo. O Filho também apresenta atributos divinos. Quem pode ler esse texto de Mateus 9, 2 a 4? Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Conhecendo Jesus seus pensamentos. O que isso significa? O que Jesus está revelando a respeito de si? Onisciência. Um atributo divino que só Deus possui. Agora é muito interessante, por que os judeus disseram que ele estava blasfemando? Quando ele disse para o homem que os pecados dele estavam sendo perdoados. Porque só Deus, né? Ele pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados, não é? E Jesus não estava ali perdoando apenas os pecados que aquele homem eventualmente tinha cometido contra ele. Ele estava perdoando todos os pecados daquele homem. E por que que só Deus pode perdoar pecados? Porque o pecado, em última instância, é um pecado sempre contra Deus, né? Quando Jesus, então, se coloca nessa posição de perdoar o pecado, o que eles estavam entendendo? Esse cara está se colocando como Deus, né? Por isso que eles ficam revoltados. E aí o mais interessante é que a continuidade dessa história, né? Jesus percebe isso, e aí, para não deixar dúvidas, ele opera um milagre no rapaz. Olha, para vocês não terem dúvida de que eu sou quem eu realmente sou, eu não vou aqui ficar só demonstrando com palavras, porque vocês não conseguem mensurar isso. Deixa eu fazer um ato concreto. E aí ele acaba realizando um milagre que demonstra mais um outro atributo, que é a sua onipotência, o seu poder diante da criação e da realidade humana. Olha, mais uma passagem em que Jesus apresenta atributos divinos. Quem pode ler? Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Poder sobre a criação, poder sobre a realidade criada, né? Deus não é um Deus que criou tudo, deu corda e foi tomar um café, não, ele está interagindo com a sua criação. E aqui a gente vê Jesus operando, realizando um ato divino. E afirmações próprias? Jesus disse que ele era Deus? Olha essa passagem aí em João 8, 58 a 59. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que, antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Lembra que esse contexto, né? Jesus está tendo uma conversa ali com os fariseus, os mestres da lei, e ele está falando sobre ressurreição, né? Quem crer nele não vai ver a morte. E os judeus falam: mas você é maior do que nosso pai Abraão? Porque nosso pai Abraão morreu, quem você pensa que é? E é nesse contexto que ele fala: olha, vocês estão se apegando a Abraão, mas antes que Abraão existisse, eu sou. O que significa esse eu sou? Ele está pegando um nome de Deus, onde o próprio Deus se apresentou a Moisés, que eles conheciam muito bem, e está atribuindo a si próprio. Essa é a razão pela qual eles tentam, então, pegar Jesus depois, né? Eles ficaram enfurecidos por causa disso. E essa daqui?
contexto ali do julgamento, né, de Jesus na casa de Caifás, logo depois que ele é preso no Monte das Oliveiras. Né, que eles levam ele para um julgamento ali na casa, uma coisa super informal, irregular, tentando pegar Jesus em algum deslize, né, porque eles precisavam acusar ele, precisavam de um motivo. Olha o que o texto diz. O sumo sacerdote, ele disse, exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, diga-nos. Aí Jesus, tu mesmo disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando então o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse, blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que esse texto aqui que está destacado em laranja, ele significa? Ou ao que ele remete? Filho do homem é Jesus. Poderoso, ele vai estar do lado do Pai, né? Sim. Mas por que eles disseram que ele blasfemou? Porque ele está no trono de Deus. Sim, Jesus aqui ele está pegando uma passagem muito conhecida do Antigo Testamento, do profeta Daniel, e atribuindo a si próprio. Por isso que ficou muito claro para as pessoas ali da época que Jesus estava afirmando ser Deus. Por isso que é importante a gente sempre ler essas passagens dentro do contexto e perguntar o que as pessoas que estavam ouvindo isso, lá ali no Oriente Médio do século I, dentro daquele contexto político, religioso, estavam entendendo daquilo. Porque não dá para a gente, com a nossa cabeça de hoje, né, tentar interpretar o texto da nossa forma. A gente precisa entrar na cabeça das pessoas que estavam ali e tentar descobrir o que elas estavam entendendo. E para elas estava muito claro que Jesus estava afirmando a sua divindade. Olha o texto original. Uma profecia que Daniel recebe de Deus a respeito do final dos tempos. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Pula agora para o 13. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante, olha, a mesma linguagem, a um filho de um homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então você tem Jesus e tem Deus aqui. A ele, a esse filho do homem, foram dados autoridade, glória. Espera aí, não é só Deus que é digno de glória? E reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Que homem é esse? O homem. Então veja, é claro, né? À luz de toda a revelação que a gente tem hoje, fica fácil. Como é que eles não entenderam isso? Mas isso, de alguma forma, estava oculto aos seus olhos, né? Não quiseram entender, né? Porque eles tinham condições de entender. Tinha ali uma situação política muito confortável para eles, né? Um domínio que eles não queriam abrir mão. Bom, mas e o Espírito Santo? Nessa passagem aqui de Atos 5, 3 a 4, o Espírito Santo é chamado de Deus também. Quem pode ler, por favor? Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não está no seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Lembram desse contexto aqui? Os irmãos estavam vivendo ali no comecinho da igreja primitiva, todos eles estavam voluntária e livremente
vendendo parte dos seus bens, entregando o dinheiro àquela comunidade, àquela igreja, para que aquilo fosse repartido entre eles e ninguém tivesse falta de nada. E aí, nesse contexto que Ananias, então, ele vende uma propriedade sua, retém uma parte do dinheiro e entrega o resto. E veja, não havia problema nenhum em fazer isso, era dele. O ponto aqui é que ele, talvez para ser visto como alguém generoso, alguém que está participando daquela ação, ele decidiu mentir. Ele chegou e falou, olha, vendi, saquei tudo que eu consegui, toma tudo. E, curiosamente, Deus, o Espírito Santo, alerta Pedro sobre isso. E Ananias, então, ele é repreendido. É muito interessante porque isso é uma das poucas passagens em que Deus ele age de imediato, né? E executa ali a sua justiça, né? A gente vê na continuidade do texto que quando Ananias é confrontado, ele cai duro morto. Um pouco de susto e também a mão de Deus pesando sobre ele, né? Mas o foco aqui é dizer que quando ele está mentindo ao Espírito Santo, está mentindo ao próprio Deus. E Paulo, quando se refere ao Espírito Santo, também lhe atribui atributos que são exclusivos de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 2,10, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, ele sonda, está se referindo à sua onisciência. O Espírito Santo conhece todas as coisas da mesma forma que Deus também conhece. E um pouco mais à frente, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Ou seja, está falando a respeito da onipresença do Espírito, que ele está em todo lugar, tal qual Deus. E para não deixar dúvida, a gente tem aí algumas passagens em que as 3 pessoas da Trindade aparecem juntas. Uma, que é o batismo de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água e saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito no mesmo texto. E depois, no finalzinho de Mateus, naquele texto da Grande Comissão, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está igualando-as em importância. Bom, então, os textos bíblicos, eles não deixam dúvidas e eles tentam propositadamente apresentar as 3 figuras como Deus. Agora, com base nesses textos, como que a gente conseguiria, então, definir o que é a Trindade? Não é uma definição perfeita, tá, gente? Até porque esse assunto da Trindade é um mistério. A gente não consegue explicar racionalmente como é que isso funciona, porque a gente não tem paralelo na nossa realidade. A gente consegue chegar próximo, né? Muitas definições já foram propostas, né? Não é fácil também definir, né? Porque algumas definições acabam ou incorrendo ou enfatizando demais a unidade de Deus e outras, algumas, um pouco mais a sua triplicidade. Mas a definição que tem nesse material de estudo, que a gente está usando como base para essas aulas, achei bem interessante, parece assim, bem correto. Ela afirma o seguinte, existe apenas um Deus único e verdadeiro. Então ele destaca aqui desde já o fato de Deus ser um. Mas, dentro dessa unidade, na unidade da divindade, existem 3 pessoas, que elas são coeternas e coiguais, da mesma substância, ou seja, da mesma essência, da mesma natureza, mas de subsistência distinta. Por que distinta? Porque são 3 pessoas. Elas têm vontades próprias, elas têm liberdade. Mas como Deus é perfeito, tudo isso opera de forma harmônica, de forma coesa. Então a gente costuma dizer que, ontologicamente, isto é, quando a gente está se referindo à natureza do ser de Deus, as 3 pessoas são iguais. E, naturalmente, é claro que existem heresias a esse respeito. Eu trouxe aqui só 2, para a gente se atentar a elas, né? Uma delas é chamada de modalismo.
Ou seja, ela explica a Trindade como se ela fosse um Deus se expressando em 3 formas diferentes. Ou seja, ela diz o seguinte, olha, na verdade, a coisa funciona da seguinte forma. Eu tenho um só Deus e é uma só pessoa. Só que, no Antigo Testamento, esse Deus, ele se apresentou como Pai. Aí foi embora. Aí na época de Jesus, ele vem e se apresenta como o Filho. Morreu, ressuscitou, foi embora. E desde então ele vem se apresentando como o Espírito Santo. Então nele seria Espírito Santo até hoje. Ele é Espírito Santo até hoje. Não dá para falar mais com o Pai, infelizmente, gente. Claro, isso não faz sentido, né? E a outra é o subordinacionismo, né? Ela vai por uma outra via. Ela fala, ok, temos um Deus, temos 3 pessoas, mas essas pessoas, elas não são iguais. Há uma subordinação. O Filho, ele é subordinado ao Pai. Então, ele é de natureza inferior. Mas a gente viu pelos textos que isso também não se aplica, né? Eles são de mesma natureza, mas quando a gente fala de distinção e de diferença, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que eles têm funções e papéis diferentes dentro da Trindade. Por exemplo, funções na Trindade. Se a gente fosse falar aqui, por exemplo, da redenção do homem, o plano de salvação. Deus Pai, ele planejou a salvação do homem. Deus, o Filho, executou esse plano. E o Deus Espírito Santo, ele aplica os efeitos na vida daquele que crê. Ou seja, ele sela o homem, ele regenera o homem, ele faz do homem uma nova criatura. E aquela justiça que foi perfeita em Cristo é atribuída ao ser humano, que agora passa a ser visto de forma como ser justo, santo, diante de Deus, por causa de Cristo. Por isso que Cristo é chamado do nosso advogado em 1 João. Ele é aquele que se interpõe. Eu não tenho justiça própria, mas Jesus advoga por mim na frente do Pai. E é nesse sentido também, por exemplo, tem um texto, eu deixei a referência aqui, sim, João 6, né, que Jesus fala o seguinte, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Aqui Jesus o quê? Está dizendo que ele é subordinado ao Pai, que ele não tem vontade própria, que ele está aqui como um capacho do Pai, só para obedecer? Não, o sentido não é esse. O sentido é que dentro da perfeição da Trindade, lembrando que a liberdade é também um dos atributos divinos, Jesus, de forma livre, espontânea e amorosa, ele é aquele que se submete ao Pai, não porque ele é inferior em natureza ao Pai, mas porque é parte do papel dele, esse trabalho, essa obra da encarnação. Então é por isso que Jesus, quando está na Terra, ele se submete ao Pai, porque isso fazia parte do plano, não porque ele é inferior. Mas quando ele faz isso, ele está simplesmente cumprindo o seu próprio propósito eterno. Algumas outras distinções em termos de papéis e funções dentro da Trindade. Ao Pai, inclui a obra da eleição, o amar ao mundo e dar boas dádivas. O Filho enfatiza seus sofrimentos. Ele é aquele que, dentro da Trindade, era aquele que viria para encarnar e morrer no nosso lugar. A redenção que ele proporciona e o sustento de todas as coisas, conforme a gente já viu. E o papel do Espírito Santo concentra-se em sua obra de regeneração, ou seja, de fazer do crente uma nova pessoa, de fazer dele uma nova criatura, de aperfeiçoar o seu caráter, a semelhança do caráter de Cristo. O Espírito Santo também é aquele que capacita o crente, que dá poder a ele para fazer a obra, para testificar e testemunhar. E, claro, o Espírito Santo é aquele que santifica a pessoa. Uma pessoa que se deixa encher do Espírito e que se deixa ser conduzida pelo Espírito,
é possível verificar os frutos do Espírito na vida dela. A gente consegue observar a mudança. Agora, para a gente só não ficar teorizando aqui, alguns ensinamentos práticos, já que a gente está perto do fim. Olha que interessante. Comunhão e amor dentro da divindade somente é possível em um conceito trinitariano de Deus. Por quê? A gente fala que Deus é amor, certo? Ser amor faz parte da própria natureza de Deus. Mas imagina que Deus fosse só uma pessoa. Estivesse sozinho. Como que ele ama? Como que ele é amado? Se ele não tem nenhum igual. A existência de mais pessoas é necessária para que Deus seja amor. Para que ele seja capaz de amar e ser amado pelas outras pessoas. Do contrário, e seguindo um pensamento lógico, a gente não conseguiria dizer que Deus é amor. Em essência. Sozinho, antes da criação de todas as coisas, ele está lá sozinho. Não dá. E essa comunhão e esse amor que existe entre as pessoas da Trindade antes da criação do mundo, e veja que essa é uma relação que ela é autossuficiente também. Deus não criou a humanidade porque ele estava precisando de gente para conversar, né? Ele não precisa de nada, mas ele criou porque ele ama. E essa relação, esse amor, essa comunhão que existe dentro da Trindade, ela é espelhada nos nossos relacionamentos. Deus nos fez também seres que amam, a exemplo da sua própria natureza. E ele espera que, assim como ele não vive só, que nós também não vivamos só, e que nós possamos viver em comunidade, em comunhão um com o outro, em comunhão com ele, de maneira que esse amor ele possa ser, então, colocado em prática. Prioridade sem inferioridade é vista na Trindade como base para o relacionamento correto entre homem e mulher. O que isso quer dizer? Dentro da Trindade, quando a gente fala, então, referente à natureza e à essência de Deus, Pai, Filho e Espírito são iguais, de mesma importância, de mesma dignidade, de mesmo valor. Nenhum deles carece de algo que o outro tem. São absolutamente iguais. Da mesma forma, o ser humano, toda a humanidade, homem e mulher, são ontologicamente iguais, equivalentes. Nenhum é maior do que o outro. Os dois são iguais. Porém, assim como há também papéis e funções dentro da Trindade, o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito aplica, também há papéis distintos para homens e mulheres dentro da família. A gente costuma, quando a gente lê o texto lá de Gênesis, né, quando Deus cria, então, homem e mulher, ele coloca o homem como o líder da família. Mas é uma liderança que não é uma liderança que pode ser opressora, não é uma liderança em que o homem pode fazer aquilo que bem entender. É uma liderança benéfica, uma liderança de amor. Lembra que um dos aspectos do amor é a abnegação, a renúncia. Ou seja, é uma liderança que visa o bem da família. Não é uma liderança visando o seu próprio bem, mas o bem coletivo. E a mulher é descrita ali como auxiliadora idônea. A gente sabe que essa palavra tem uma conotação pejorativa, muito ruim hoje, mas a ideia ali de auxiliar é de ser aquela pessoa que vai complementar o homem e ajudar o homem nas áreas em que ele não tem competência, nas áreas em que ele não pode atuar. E esses dois papéis, quando bem unidos, eles vão formar uma harmonia e uma coesão que vão fazer aquela família funcionar redondinha. E é muito interessante notar que uma família que opera obedecendo a esses princípios de Deus, ela é um reflexo da própria relação trinitariana.
Deus, Pai, Espírito, né? E aqui você tem o homem, a mulher, e você tem Cristo como esse elo que conecta o homem e a mulher com a divindade. E a oração. Não sei se já perceberam, mas a gente pratica a oração de forma trinitária. A gente ora para Deus, em nome do Filho, sob a intercessão do... Por que eu oro para Deus? Porque Ele é o Pai, Ele é aquele que dá as boas dádivas. Mas eu tenho mérito próprio? Então eu oro em nome de quem? Do Filho, que me justificou. Né? Mas eu não sei fazer isso. Mas eu também não sei fazer isso. A gente não tem, por causa do pecado que habita em nós, condições de falar adequadamente com Deus. Então o Espírito Santo funciona ali como um tradutor, né? Ele pega aquilo que está na gente e leva diante de Deus. Ele traduz os sentimentos e emoções que regem o nosso coração. Não tem Isso. E muitas vezes ele rege a pauta da oração também, né? Quantas vezes a gente não está orando e aí vem aquele assunto na cabeça. Uma coisa que você nem lembrava, mas em que você percebe a necessidade e você começa a orar por aquilo e você percebe claramente o Espírito Santo direcionando.